Confira o resumo dos capítulos da novela Valor da Vida do dia 20 de março a 24 de março e saiba tudo o que irá acontecer na trama durante a semana. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o resumo dos capítulos da novela Valor da Vida logo que eles forem divulgados. Se preferir ler o resumo dos capítulos, vamos deixar o link na descrição do vídeo e no card logo acima. Atenção! O resumo dos capítulos pode sofrer alterações por conta da edição. Segunda-feira, 20 de março. No resumo de Valor da Vida de segunda-feira, Léo diz que tem de resolver o assunto de vez. Isabel diz que vai tentar tirar a bala. Aissa termina o desfile e Michele chama Arthur, que fica hesitante em subir a passerelle, mas acaba por ceder. Arthur faz o discurso de agradecimento e Michele agradece a confiança da Bastos Moreira e diz que tem sido apresentada com a designer da marca, mas não é a única e informa que Arthur desenhou parte da coleção. Jaques diz que ter estado congelado trouxe um novo talento a Arthur e conta a Camila que ele desenhou metade da coleção. Horácio confirma que Bruno dorme e sai para o interior da casa. Léo diz a Isabel que tem de tirar a bala, mas Isabel não consegue. Horácio entra e diz que pode ajudar. Léo conta que foi Dalva quem fez aquilo e Horácio tira a bala. Júlia está furiosa por terem ido todos para a casa dela. Jesus pergunta se há novidades de Dalva e Dionísio diz que Carlos ficou de lhe ligar. Piedade e Ana Clara dizem mal de Dalva e Vitorino brinca e diz que foi tudo uma manobra de marketing. Aissa sente-se mal e sai para vomitar. Dalva diz que já contou tudo e percebe que foi uma irresponsabilidade ter disparado num lugar cheio de gente. Carlos diz que ela vai para casa, mas tem de ser presente a juiz. Arthur está pálido e sem energia. Carlos liga a Dionísio e diz que vai levar Dalva para casa. Aissa percebe que Arthur não está bem e diz a Alexandre. Arthur diz que está cansado. Horácio queima a ferida de Léo e diz que ele está como novo. Isabel entra e pergunta se pode contar com a descrição de Horácio. Ele diz que sim e Léo diz que ele lhe passa muita confiança. Arthur desmaia, Jesus abre-lhe a camisa e vê o corpo de Arthur cheio de manchas arroxeadas. Jesus e Carolina gelam, mas não dizem o que pensam. Alexandre pede para lhe dizerem e Jesus acha que a leucemia pode ter voltado. Camila pergunta o que é que tem Arthur e Jaques conta que a leucemia pode ter voltado. Se você estiver gostando dos capítulos da semana, fique até o fim do vídeo para conferir o resumo dos próximos capítulos da novela Valor da Vida. Aproveite também para compartilhar com seus amigos que também gostam da novela e deixe seu comentário dizendo o que você está achando dos capítulos dessa semana. Terça-feira, 21 de março. No resumo da novela Valor da Vida de terça-feira, Carlos diz a Aissa que não devia ter perseguido Solange e Pepe diz que fixou a matrícula do carro. Carlos diz que vai investigar. Raíssa está zangada por ter de usar a baia e a Mina explica que ela não pode ser olhada por outros homens. Nasser pergunta se não é importante estar ali com ele e Raíssa acaba por ceder. Cidália pergunta se é mesmo a sério e Arthur diz que sim. Alexandre acha que Aissa pode ser a imagem da marca. Michele diz que tem coisas mais sofisticadas para produzir e mostra desenhos. Arthur faz algumas alterações e todos ficam surpreendidos. Jesus liga a Camila e pergunta se precisa de tomar providências e Camila diz que tem um homem a caminho de Portugal para tratar do assunto. Piedade e o padre entram no closet e ele começa logo a despila. O padre beija Piedade e começa a despilo, também. Sara diz que não precisava de um anel tão caro e Marcelo diz-lhe que ela merece, depois da prova de amor que ela lhe deu. Vitorino está com Marta, quando ouvem Júlia chamar pela filha. Largam-se e começam a vestir-se. Marcelo pergunta se podem confiar em Laura e Sara diz-lhe que sim, pois ela conseguiu o que queria. Sara pergunta quando é que casam e Marcelo diz-lhe que é quando ela quiser. Luiz fica chateado por Becas lhe dizer que não quer sair de casa por causa de Santiago e manda uma mensagem a Ana Clara com a desculpa de precisarem de falar sobre Diogo. Ana Clara diz a Arthur que o gabinete deve ser dele, pois ela nunca teve muita ligação à fábrica. Arthur gosta de ter Ana Clara como irmã e os dois ficam emocionados. Piedade sente-se culpada e o padre diz que não importa desde que ninguém saiba. Ana Clara entra e Luiz imagina-a de lingerie e chicote na mão. Disfarça e começa a falar de Diogo e diz que parece gay, por andar sempre com um amigo atrás. Cidália, Dalva e Michele entram em casa muito felizes e Cidália diz a Michele para não estragar tudo por causa de Alexandre.
Aissa continua chateada e Alexandre diz que eles deviam casar e a libanesa diz que precisa de pensar. Jesus dá indicações ao condutor para resgatar os cadernos de Camila e Renato continua a insinuar que Arthur devia morrer. Carolina pergunta a Arthur como é que correu na fábrica e Arthur diz que tudo fez sentido. Arthur oferece um café a Carolina e esta aproveita a saída para roubar o frasco dos comprimidos. Aissa fala com Paulo e conta que vai dizer que sim a Alexandre, mas antes vai falar com Arthur. Carolina diz que tem de ir para a farmacêutica e diz a Arthur que fica feliz de o ver bem. Cidália, Dalva e Michele falam do seu trabalho e Becas comenta que Luiz estava estranho e Cidália acha que Luiz devia querer estar sozinho com Becas. Aissa quer ter a certeza que quando disser a Arthur que vai casar, que ele a vai deixar e Paulo tenta demovê-la. Raíssa está chateada por Amina ir viver com eles e diz-lhe que pensava que iam viver em Portugal. Nasser diz que vão, mas a mãe vai com eles. Ana Clara chega ao escritório de Luiz e diz que ele merece ser castigado. Ana Clara não o deixa falar, tira o chicote da mala e manda-o obedecer. Carolina fica contente que Becas tenha conseguido arranjar os ratinhos e mostra o frasco dos comprimidos de Arthur. Camila conta a Jaques que o julgamento de Arthur foi adiado e Jaques acha bom, pois assim, Camila já vai estar com barriga quando se voltar a encontrar com ele. Aissa diz a Arthur que Alexandre a pediu em casamento, mas ela não lhe respondeu. Precisa de saber se o que ele lhe disse é definitivo e já não gosta dela. Quarta-feira, 22 de março. No resumo de valor da vida de quarta-feira, Arthur diz a Aissa que não pode dizer que não gosta dela, mas que não é bom para ela. Carolina diz a Becas que quer começar a testar os comprimidos nos ratinhos. Piedade tenta convencer Eugênio a não depor no julgamento de Bruno e este diz que tem de ajudar o amigo. Bruno está triste por não ter o apoio da mãe e Isabel diz que vai estar sempre ao lado dele. Horácio chega e Bruno fica feliz e Isabel pergunta quem é. Ana Clara deixa Luiz em êxtase e de repente, lembra-se que está atrasado para o julgamento. Jamila não percebe porque é que Aissa foi falar com Arthur e diz que tanto Aissa como Raíssa estão a caminhar para o desastre. Aissa diz que o bebê de Camila pode não nascer e eles ainda podem ficar juntos. Arthur diz que não quer ser um empecilho na vida dela e como a ama, não quer estragar-lhe a vida. Eugênio testemunha a favor de Bruno e o juiz chama Léo, que conta como é que Bruno fez as marcas nas mãos. Piedade faz sexo com o padre e pergunta por que é que Deus a abandonou e o padre diz-lhe que Deus está com ele e ele nunca a abandona. Paulo e Jamila tentam falar com Aissa e ela diz que percebeu que a história dela com Arthur acabou. Jamila fica aliviada e Paulo pergunta se ela mudou de ideias em relação ao pedido de Alexandre. O juiz declara Bruno inocente e Arthur diz a Marta que espera que aquilo lhe sirva de lição. Vitorino não gosta de ver Horácio a olhar Marta. Júlia pergunta a Arthur se está feliz com o resultado e Arthur diz que Bruno nem devia ter passado por aquilo e que Marta esteve demasiado tempo sob influência dela. Todos festejam a sentença e Isabel agradece a Eugênio o depoimento dele. Bruno recebe uma mensagem da mãe e fica emocionado e Horácio diz-lhe que um dia ele vai voltar a entender-se com a mãe. Cidália entrega a Arthur a lista de material e pessoal necessário para arrancarem com o projeto. Aissa está feliz por Bruno ter sido considerado inocente e Alexandre diz a irmã não é nenhuma santa. Ana Clara repara que Arthur tem umas manchas na pele e ele desvaloriza e diz que deve ser alguma alergia. Ana Clara e Arthur estão muito felizes com o lançamento da sua marca. Alexandre e Eugênio chegam para o lançamento da marca e Alexandre diz que não tem nada para correr mal. Aissa está muito nervosa e sai para vomitar. Marta acha que Júlia não devia ir ao desfile e Júlia diz que não a podem afastar depois de tudo que ela fez. Camila está furiosa por Arthur ter criado uma marca concorrente da dele e fica admirada por Bruno a estar a ajudar com o negócio em Portugal. Bruno prepara-se para um combate e Horácio dá-lhe instruções. Becas diz que estão atrasadas para o desfile e Carolina está ansiosa à espera dos resultados. Renato conta a Jesus que Carolina e Becas estão a investigar alguma coisa que não lhe reportaram e Jesus acha que não é nada demais e convence-o a ir ao desfile com ele. Maria Pia chega à casa de Vasco para apresentar o novo namorado. Vasco diz que Cláudia está a morar com ele e Maria Pia fica incomodada. Rita e Pedro chegam e abraçam a avó e Rodolfo pensa que Pedro é adotado, mas Vasco desfaz o equívoco. Jamila prepara-se para ir ver o desfile da filha e não se conforma que Raíssa não vai estar presente.
Acha estranho a filha estar sempre a dizer que está feliz e Dionísio sugere irem visitá-la. Raíssa queria ir ver o desfile da irmã e Amina repudia o comportamento de Aissa. Raíssa diz que está farta de Alá e a sogra fica chocada e discutem por causa das restrições da religião. Ania diz ao filho que ele tem de ser mais duro com Raíssa. Padre diz a Piedade que não aguenta aquela vida e que já pensou largar o sacerdócio e Piedade diz que nunca irá largar o casamento e pede-lhe para continuar discreto com ela. Rodolfo diz que é a primeira vez que está em Guimarães. Vasco diz que tem de ir para o desfile e Maria Pia também quer ir com Rodolfo. Horácio dá instruções a Bruno antes do início do combate. Sara diz a Ana Clara que gosta muito da coleção. Júlia e Vitorino chegam e Ana Clara diz que eles não foram convidados e fica furiosa. O combate continua. O adversário acerta em Bruno e este cai ao chão e levanta-se nos últimos segundos. Isabel vai ter com Léo e vê no telemóvel o evento do desfile e decide ir com Léo. Está tudo a postos para o desfile. Vasco não gosta de ver Carolina com Jesus, mas esta também não gosta e ver as trocas de olhares de Vasco com Ana Clara. Aissa começa a desfilar e Piedade tapa os olhos. Isabel e Léo chegam e Dalva ao ver Léo, tira a arma da mala e dispara. Bruno está a massacrar o lutador e dá um golpe certeiro que o atira o adversário ao chão. O árbitro dá por terminado o encontro. Quinta-feira, 23 de março. No resumo da novela Valor da Vida de quinta-feira, Raíssa está a ver o desfile da irmã e Amina ralha com ela. Raíssa ouve o tiro e fica muito assustada. Nasser aparece e pega no tablet e Raíssa acha que foi um atentado. Léo foge e Dalva corre atrás dele. Carlos a percebe-se e segue-os. Dalva continua a correr atrás de Léo com a arma na mão. Léo rouba uma mota e Dalva atinge-o com um tiro no ombro. Carlos pergunta a Dalva quem era o homem. Arthur não quer deixar as pessoas irem embora e diz às pessoas que o perímetro está seguro e a festa vai continuar. Aissa diz que não consegue voltar a Passerelli e Alexandre diz-lhe que já está tudo calmo e o desfile vai recomeçar. Aissa diz que não consegue e Arthur explica-lhe como o desfile é importante. Cidália está a chorar e diz a Arthur que foi Dalva que disparou. Rita pergunta à tia por que é que não foi ao desfile e Cláudia diz que não se queria cruzar com Becas. Carlos está chateado por Dalva lhe ter escondido que conhecia a cara do homem da rede e diz-lhe que tem de a levar para a esquadra. Cidália conta a Arthur que roubaram o filho e um rim a Dalva e acha que ela deve ter visto o homem da rede. Arthur diz que tem de ajudar. Dalva pede desculpa por ter arruinado o desfile e Arthur diz que não importa. Carlos leva Dalva e Arthur diz que vai mandar um advogado. Carolina chega e Arthur e Cidália contam a história de Dalva. Isabel liga a Léo e este diz-lhe que levou um tiro no ombro e que não pode ir para o hospital. Isabel diz para ir ter a casa dela. Bruno está feliz com a conquista do troféu e Horácio quer festejar. Rodolfo mete conversa com Júlia que não lhe liga. Vitorino desafia Marta para se envolverem ali e afastam-se discretamente. Raíssa diz que o desfile vai recomeçar e Nasser acha que deve ter sido falso alarme. Raíssa quer ligar à mãe, mas Nasser diz que ela deve estar ocupada. Isabela e Léo chegam à casa e reparam na cara de Bruno esmurrada e Horácio diz para lhe darem os parabéns, pois ele é campeão. Horácio repara na mancha de sangue no ombro de Léo e franze o sobrolho. Aissa desfila e o desfile é um sucesso. Léo conta a Isabel que foi Dalva que o atingiu e Isabel acha perigoso ficarem em Guimarães. Léo diz que tem de resolver o assunto de vez. Isabel diz que vai tentar tirar a bala. Aissa termina o desfile e Michele chama Arthur, que fica hesitante em subir a Passerelli, mas acaba por ceder. Arthur faz o discurso de agradecimento e Michele agradece a confiança da Bastos Moreira e diz que tem sido apresentada com a designer da marca, mas não é a única e informa que Arthur desenhou parte da coleção. Jaques diz que ter estado congelado trouxe um novo talento a Arthur e conta a Camila que ele desenhou metade da coleção. Horácio confirma que Bruno dorme e sai para o interior da casa. Léo diz a Isabel que tem de tirar a bala, mas Isabel não consegue. Horácio entra e diz que pode ajudar. Léo conta que foi Dalva quem fez aquilo e Horácio tira a bala. Júlia está furiosa por terem ido todos para a casa dela. Jesus pergunta se há novidades de Dalva e Dionísio diz que Carlos ficou de lhe ligar. Piedade e Ana Clara dizem mal de Dalva e Vitorino brinca e diz que foi tudo uma manobra de marketing. Aissa sente-se mal e sai para vomitar.
Dalva diz que já contou tudo e percebe que foi uma irresponsabilidade ter disparado num lugar cheio de gente. Carlos diz que ela vai para casa, mas tem de ser presente a juiz. Arthur está pálido e sem energia. Carlos liga a Dionísio e diz que vai levar Dalva para casa. Aissa percebe que Arthur não está bem e diz a Alexandre. Arthur diz que está cansado. Horácio queima a ferida de Léo e diz que ele está como novo. Isabel entra e pergunta se pode contar com a descrição de Horácio. Ele diz que sim e Léo diz que ele lhe passa muita confiança. Arthur desmaia, Jesus abre-lhe a camisa e vê o corpo de Arthur cheio de manchas arroxeadas. Jesus e Carolina gelam, mas não dizem o que pensam. Alexandre pede para lhe dizerem e Jesus acha que a leucemia pode ter voltado. Camila pergunta o que é que tem Arthur e Jacques conta que a leucemia pode ter voltado. Sexta-feira, 24 de março. No resumo de valor da vida de sexta-feira, Ana Clara pergunta se as manchas não são alergia e Jesus acha que não. Júlia acorda e fica desesperada. Camila diz que quer estar com Arthur e vai voltar para Portugal e Jacques tenta acalmá-la. Léo diz que sabe onde encontrar Dalva, mas não a vai matar, pois ela só quer saber onde está o filho. Isabel pergunta se ele sabe e Léo diz que é Patrick. Horácio acorda Bruno e este diz que teve a sensação de estar a ser acordado pelo pai. Bruno agradece a ajuda de Horácio e este diz-lhe que o pai iria estar orgulhoso dele. Arthur é levado para o hospital. Vitorino diz a Júlia que é bom Arthur morrer, pois ela vai voltar a ser herdeira dele. Rodolfo fala com Júlia, antes de sair, e ela fica surpreendida pela abordagem. Isabel não sabia que Jacques tinha comprado o filho e conta que ele não liga a criança e que foi para o Brasil e não o levou. Dalva pensa no momento em que viu Léo. A babysitter pergunta a Dalva se quer que ela fique mais um pouco com Patrick e Dalva diz que fica com o bebê. Dalva diz a Patrick que está quase a encontrar o filho e eles vão poder crescer juntos. Aissa chora e diz que não consegue ver Arthur doente. Jamila diz que ela está bem com Alexandre e Aissa diz que não pode ser feliz se acontecer alguma coisa a Arthur, pois ele é o amor da vida dela. Cláudia quer saber o que se passou no desfile e Vasco prepara-se para contar a história de Dalva. Cidália ralha com Dalva e diz a Michele que foi má ideia ela andar armada. Michele diz que o plano era bom e Carlos fica chocado ao perceber que foi Michele que arranjou a arma. Cláudia pergunta se Becas estava lá e se estava bem, e Vasco diz-lhe que sim. Carolina liga a Vasco e falam sobre o rim de Dalva e Vasco pede-lhe para não fazer nada até conversarem melhor. O médico chega e diz a Arthur que há alguma coisa errada com as análises dele e conta que ele tem uma substância estranha a correr-lhe nas veias. Alexandre confirma que Arthur pode estar novamente com leucemia. O médico diz a Arthur que não sabem que substância é e Arthur pergunta a Jesus se não a detetou quando lhe fez exames. Jesus diz que não e diz que pode mandar investigar no seu centro. Raíssa quer visitar a mãe e a irmã e Nasser diz que não pode ir. Raíssa diz que se não for, que o deixa. Pepe conta a Laura que Dalva disparou porque lhe roubaram um bebê e um rim, e Laura quer publicar a história. Sara chega para falar com Laura. Sara diz que ela não pode quebrar o acordo delas e Laura diz que é uma história demasiado boa para ficar guardada e Sara ameaça Laura. Júlia conta que há 20 anos não conseguiram arranjar um doador compatível e Aissa quer fazer uma campanha nacional. Júlia não tem esperança e Aissa está determinada em encontrar um doador de medula. Jamila está angustiada por Aissa estar a sofrer e acha que o melhor é Arthur morrer e assim deixa de arranjar problemas a todos. Renato diz que se Arthur estiver doente, o problema resolve-se sozinho. Jesus diz para ele não dizer disparates e acha que podem contatar o dador que doou a medula da primeira vez e Renato informa-o que ele morreu. Camila está desconfortável com a barriga postiça que usa e liga a Jesus e informa-o que está de volta a Guimarães. Uma vizinha conta a Mina que viu Raíssa sem o véu. Esta furiosa conta a Nasser. Becas confirma que os ratos com leucemia não se curaram e percebem que os comprimidos não ajudam a curar doenças, apenas rejuvenescem. Vasco chega e pede para falar com Carolina. Vasco diz a Carolina que Dalva deve saber a verdade e que vai com ela falar com a brasileira. É a abertura da loja da fábrica e está cheia. Ana Clara diz a Eugênio que em Lisboa e no Porto está igual e liga a Cidália para contar a novidade, mas Cidália não atende. Alexandre quer mostrar os exames de Arthur a Jesus. Arthur diz que não vale a pena e desta vez, não vai andar à procura de uma cura, pois não vai desperdiçar o tempo que lhe resta, longe das pessoas que ama.
Aissa confirma que Arthur está com leucemia e agora tem de arranjar um doador compatível. Conta que é difícil, mas pode ser que Ana Clara seja, pois na altura não sabiam que ela era irmã. Paulo lembra-se que também é irmão de Arthur e fica tenso. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ajudar o canal a crescer. Dessa maneira você recebe todos os resumos da novela Valor da Vida em primeira mão.